Conversa de bastidor com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Sarenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes do CBN. Boa tarde, Bernardo. Bernardo em áudio e vídeo aqui com os os que nos acompanham. E, Bernardo, então, o Lula confirma a ida dele a Washington para um encontro pessoal e direto com o presidente Trump. Pois é, Sarenberg. Lula confirmou essa reunião, agora há pouco, numa entrevista ao portal UOL, e disse que vai ter uma conversa olho no olho com Trump na Casa Branca. A gente sabe que a diplomacia brasileira já vinha trabalhando na ideia desse encontro, já planejava que ele ocorresse em março, mas agora tem aí a confirmação na boca do próprio presidente da República de que ele vai a Washington finalmente. Depois de mais de um ano de governo Trump, finalmente os dois vão se encontrar numa visita mais formal, né? Lembrando que já houve 2 encontros entre os dois, um lá em Nova York, muito rapidamente, nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, depois uma reunião que foi acertada na Malásia, e agora, pela primeira vez, o Lula volta a pisar na Casa Branca, pela primeira vez na gestão do Trump, né? Nessa entrevista de hoje, Sardenberg, o presidente Lula falou algumas coisas importantes sobre esse encontro. Ele criticou a ideia do Conselho de Paz, apresentada pelo Trump, que fez um convite ao Brasil, inclusive, mas que tem sido uma proposta já rechaçada por muitos países ocidentais, né? Vamos lembrar que o Reino Unido se recusou a entrar, a França se recusou a entrar, a Alemanha, e o Brasil não disse não, mas está fazendo muitas críticas ao formato desse conselho que o Trump está propondo. Um conselho que, na prática, acabaria substituindo as Nações Unidas e instituindo uma organização paralela sob comando da Casa Branca para tratar da questão da Palestina e talvez também de outras questões, né? A gente sabe que o Trump, nesse momento, está com uma sanha expansionista, né? Ele acabou de fazer aquela operação militar que sequestrou, tirou de dentro do palácio o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e agora vem ameaçando a Groenlândia, que é um território ligado à Dinamarca, portanto também à União Europeia e à própria OTAN. Por coincidência, Sarenberg, hoje mais cedo eu estava conversando com alguns diplomatas brasileiros sobre a pauta, né? O que o Brasil tem a conversar com o Trump, como é que seria o formato desse encontro. Então a ideia é que o Brasil leve 3 temas para a mesa. O principal deles, é claro, é o tema comercial, é o tarifaço, que já foi reduzido nos últimos meses, né? A gente já viu a retirada de sobretaxas sobre uma série de setores, inclusive do agro, mas ainda está pesada essa conta para a indústria brasileira. O vice-presidente Geraldo Alckmin tem falado disso, falou ontem que a principal prioridade do Brasil nessa conversa vai ser, de fato, reduzir o máximo possível o tarifaço que ainda existe, que o próprio Alckmin calcula em torno de 27% dos produtos brasileiros, das exportações brasileiras, ainda punidas com essa sobretaxa de 10 mais 40, né? Dá na prática 50%. O segundo tema que o Lula quer levar para a conversa na Casa Branca é o assunto da estabilidade regional. E aí entram 2 países, a Venezuela e Cuba. E aí vale a pena a gente dar uma olhada nessa entrevista de hoje, Sarenberg, na qual o presidente Lula evitou defender o Maduro. Ele não faz em nenhum momento defesa do Maduro, não quer mais discutir o para trás, ele só fala que a Venezuela tem que ser resolvida pelos venezuelanos, que é preciso respeitar as decisões do próprio país, dos cidadãos, enfim, dando a indicar que ele não vai mais acender vela para o Maduro, mas que ele defende aí umas tratativas para uma transição democrática no médio ou curto prazo. E tem também uma preocupação grande do governo brasileiro, Sardenberg, com Cuba. Por quê? Porque Cuba vinha já sendo, claro, alvo do bloqueio histórico, mas já vinha sofrendo as consequências aí da crise na Venezuela e agora está numa situação de crise econômica e energética sem precedentes. Talvez pior até do que aquele período especial depois ali da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética. Então, é um país que, pelas informações que correm aqui no governo brasileiro, está com muitíssima dificuldade
né, de tocar coisas básicas, energia para hospitais, iluminação pública, né? A cidade de Havana parece que é 7 horas da noite, segundo disseram os diplomatas brasileiros, praticamente às escuras. E aí o Brasil vai tentar, de alguma forma, introduzir esse tema com o Trump, já sabendo que não só o Trump tem uma visão linha dura sobre o regime de Cuba, como o Marco Rubio, secretário de Estado do governo americano, né, chefe da diplomacia americana, é um político profissional que fez a carreira dele toda criticando o regime comunista cubano, né? Ele é eleito pelos republicanos da Flórida, ele é filho de cubanos e ele é muito vocal nessa ideia de derrubar o regime, de acabar com o castrismo, etc. e tal. E, por fim, eu falei em 3 temas, tem um terceiro tema que é o combate ao crime organizado. Vamos lembrar que o pretexto para a invasão da Venezuela não foi a democracia, né, a eleição roubada pelo Maduro, foi a questão do narcoterrorismo. E o Brasil tem uma preocupação com aquela ideia de se classificar as organizações criminosas brasileiras como terroristas, porque isso abriria espaço para justificar eventuais ações de natureza até militar, de natureza armada. Então o Brasil quer também tratar disso, mas tentando deslocar o assunto do crime organizado para a questão dos crimes financeiros, da lavagem de dinheiro, da inteligência financeira, buscando reforçar órgãos de cooperação entre os 2 países. Ô Bernardo, tem alguma preocupação, ficou me perguntando aqui, nos bastidores no Itamaraty com esse tipo de visita? Porque a gente sabe como o Donald Trump pode ser imprevisível. E a gente sabe como visitas de outros chefes de Estado à Casa Branca renderam momentos constrangedores. Para a gente se lembrar de 2 episódios que ocorreram num passado não muito recente, que aconteceu com Volodymyr Zelensky, numa das vezes que ele visitou, teve uma conversa com Donald Trump, e também o presidente da África do Sul, que foi colocado ali numa situação vexatória. Não existe algum temor de que possa acontecer algo semelhante numa visita assim do presidente Lula? Cássia, os diplomatas com quem eu conversei hoje citaram exatamente esses 2 casos, do Zelensky e do Ramaphosa. E, de fato, existia um grande temor no governo brasileiro de que o Trump usasse esse encontro com o presidente Lula na Casa Branca para fazer uma nova sessão de humilhação, né, para impor constrangimentos ao Lula e ao Brasil. Mas veja só, a visita dessa semana do Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, que inclusive já tinha sofrido ameaças diretas do Trump de invasão militar, o Trump disse que ele era terrorista, que ele era traficante, de repente o Petro foi para a Casa Branca, parece que saíram melhores amigos, tiraram fotos sorridentes, saiu com um autógrafo do Trump para ele. Então, o caso da Colômbia está levando a diplomacia brasileira a acreditar que o Trump deixou para trás essa estratégia da humilhação e passou a, pelo menos nesse campo da visita bilateral, passou a voltar a usar os instrumentos diplomáticos normais. Agora, claro que o Donald Trump é um personagem muito intempestivo e muito imprevisível. Então, ninguém se arrisca a dizer exatamente como é que ele vai se comportar com o presidente Lula. Mas há agora um pouco mais de esperança de que essa reunião vai correr de forma mais civilizada, né, e sem esse tipo de constrangimento para o presidente brasileiro. Agora, é preciso dizer também que nas conversas que os 2 já tiveram, o tom tem sido bastante cordial. Verdade. O Trump, inclusive, fez elogios públicos ao Lula. O Lula disse que pintou uma química entre os 2. Então, assim, até onde a vista alcança nesse momento, não vai haver esse tipo de encrenca. O que pode pesar, e o governo brasileiro já está se preparando para essa conversa, é uma demanda americana pela questão dos minerais críticos. Esse é um assunto que o Trump está com um olho muito grande. A gente sabe que o Brasil tem algumas das maiores reservas do mundo já identificadas. E essa ação que eles apresentaram na segunda-feira, nesse pacote aí de investimentos na questão dos minerais críticos, já demonstra que a sede por isso é grande, tal do projeto Caixa Forte, né, com investimento de 12 bilhões de dólares, e que o Trump vai provavelmente pedir acesso privilegiado a esses minerais do Brasil. O que o Lula está disposto a dizer, pelo que dizem os diplomatas, é o seguinte: olha, o Brasil não vê com preconceito essa questão, não se opõe à participação dos americanos na exploração, desde que haja o processamento desses minerais no Brasil, porque isso, claro, aumenta valor agregado, né, e estimula a industrialização, criação de empregos aqui no Brasil. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado, Bernardo. Até a semana. Até a semana. Um abraço para vocês, boa tarde para os ouvintes. Até mais, Bernardo. Até mais.